Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Silvia, sejam muito bem-vindos aqui. Muito obrigada pelos comentários, pelas curtidas, pelos compartilhamentos. E hoje eu quero conversar com vocês sobre as dores do divino masculino. Vamos lá. O que mais dói para o divino masculino é estar longe do seu divino feminino. O que mais dói. Tomar a decisão de afastar da chama, de bloquear, isso não é fácil para o divino masculino. E por que ele toma essa decisão, né, de afastar, não querer conversar, de do nada bloquear, não teve motivo nenhum, do nada bloquear, estar longe, forçar. Geralmente é por questões morais, né, tem outras pessoas envolvidas, porque ele acha que o melhor para o divino feminino é ele tá longe, o divino masculino tá longe, porque ele acha, porque ele não se sente suficiente bom para ele, porque ele acha que financeiramente ele não está estável, né, num padrão financeiro bom. Então ele coloca vários motivos materiais que na cabeça dele justificam estar longe do divino feminino. Ele sabe que ele gosta, ele sabe que ele ama, porém, quando ele toma a decisão de estar longe do divino feminino, da sua chama, porque quem toma essa decisão de forma lógica, né, é o divino masculino. É a parte yang da conexão. Porque a parte yin tá lá, tá aberta. Mas pode não estar tão aberta assim, porque pode ter algumas feridas emocionais por causa de outros relacionamentos, tá? Mas quem toma decisões de estar longe, geralmente a parte yang por questões materiais, porque acredita que tem um monte de motivo para estar longe. E quando ele toma essa decisão, é uma dor muito grande para ele. Faz ele adoecer, faz ele acontece um monte de coisa, né? Muito caos na vida dele quando ele afasta da chama. Acontece caos, né? Ele pode ter insônia, acontece muita coisa. Dói, mas dói profundamente na alma dele, viu? Só que essas coisas que acontecem com ele, essas dores, às vezes ele pode não associar com o gêmeo, com a chama, com o divino feminino. Pode levar um tempo para entender que, na verdade, o que ele tá passando, o que ele tem é saudade do divino feminino. E pode levar um tempo para entender isso a nível emocional. Porque primeiro ele vai racionalizar a dinâmica. Vai achar que precisa resolver um monte de questões na matéria, aí ele vê que as coisas não estão sendo resolvidas, aí ele vai para um lado, vai para o outro, aí ele cansa, tá? Ele cansa, ele entra na noite escura da alma, muita coisa acontece. Aí depois ele começa a conectar com as próprias emoções e vê que não tem como mais fingir. Por quê? Porque ele tenta deixar assim, ó, aqui dentro do bolso um pouquinho, fica aqui um pouquinho. Depois a gente resolve essas questões do coração, tipo assim, entende? Aí ele vê que ele não consegue, depois da noite escura da alma, das feridas, né, da tristeza que ele passa, ele vê que ele tem que deixar o amor acontecer, que fica insuportável fingir que nada está acontecendo. Aí ele para de querer estar longe, né, de alguma forma. Por quê?
mesmo longe, ele sofre, gente. Ele tomar decisões, né, a decisão de estar longe, de não ter contato com a chama, dói. Não é fácil. Ah, mas no Instagram parece que ele tá vivendo a vida, que ele tá com outro relacionamento. Gente, as pessoas vivem de máscaras. E as pessoas escolhem, né, o que principalmente DM. DM, ele vive muito de máscaras. Porque ele escolhe o que mostrar para o divino feminino. Porque ele não quer ser visto como uma pessoa fraca. O maior problema do divino masculino é não se permitir ser vulnerável. Porque ele não aprendeu a lidar com as próprias emoções. Só que chega num ponto da dinâmica, da jornada, que ele precisa se permitir sentir vulnerável. Aí ele começa, de fato, a se conectar com as próprias emoções. Aí ele começa a verbalizar de fato. E, tipo assim, entender que você é importante para ele. Que não dá mais para viver a vida sem o divino feminino. Tá? Aí ele vê, aí quando ele se conecta com as próprias emoções, se permite sentir ali aquela dor. Por quê? Porque ele vai pra academia, ele se lota de trabalho, entra em outro relacionamento para não sentir dor. Às vezes bebe muito, né? E parece que tá feliz lá, ó. Mas pra quê? Ele começa a preencher esse vazio emocional que ele sente, ele pela sua falta do divino feminino, pela falta do divino feminino, ele coloca coisas no lugar, né? Só que ele não... Chega um tempo que ele não... aquele trabalho, aquela vida agitada dele não consegue mais preencher o vazio. Passa. Preencher o vazio. Aí ele começa a olhar para os sentimentos e ver que, na verdade, ele sempre sentiu a falta do divino feminino. Que ele sempre que não dá para fugir. E que não dá para fugir, que não dá para fingir mais que nada tá acontecendo. Aí ele precisa sentir aquela dor, né? Da ausência e parar de maquiar ela com coisas, né? Externas, tá? Divino feminino pode fugir? Pode. Da conexão? Pode. Por vários motivos, né? Mas o fugir, de afastar, isso não caracteriza, não é só isso, viu, gente? Que caracteriza se você é divino feminino ou divino masculino, não é o querer fugir um do outro. Não é só isso. Não dá para analisar se você é uma polaridade ou outra só pelo, eu não quero conversar com... Não. Porque tem divino feminino que também não quer conversar. E cansa ali. Dependendo da altura da conexão, dependendo das dores que foram ativadas, né? Não é só isso que define. Mas... de forma geral, o divino masculino, por ser a polaridade yang, ele racionaliza, toda a dinâmica de forma geral, gente, tá bom? É algo mais abrangente. Por exemplo, né, ele acha que de primeiro momento é só sexo, que dá para viver a vida ali. Ele vai afastar por questões mais morais, né? É toda uma outra coisa. Aqui eu estou falando especificamente do divino masculino, tá? Então tá, essa mensagem é que eu trouxe para vocês hoje, para vocês entenderem um pouquinho da cabeça do divino masculino.
o porquê que ele, das dores que ele carrega. É difícil para ele afastar, tomar a decisão de afastar, mas ele faz isso porque ele acha que é o melhor, porque ele tá sempre colocando o racional na frente, viu? Lembre-se que o divino masculino e o divino feminino estão trabalhando juntos na dinâmica. Um vai respondendo o que o outro faz. Um faz um movimento, o outro responde. Um faz um movimento aqui, o outro responde, viu? É como se fosse uma dança e os dois estão... Isso é um namorar de chama gêmea. E os dois estão se curando, se namorando, tá? E fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Tão lindo, viu? Então, para ele dói muito tomar decisão de estar longe. E para atenuar essa dor, ele coloca outras coisas no lugar, vai beber, vai colocar outro relacionamento, vai trabalhar, vai fazer um monte de coisa. Por quê? Porque ele não quer sentir dor. Ele não quer ver as redes sociais, às vezes, aí ele vai lá e bloqueia, porque ele acha que é mais fácil. Mas aí ele vai ver que ele fica lutando sempre contra ali e que ele tem que deixar as coisas acontecer e deixar o coração seguir na frente. Mas dói, viu, gente? Eu falo isso porque dói ficar longe da chama. Mas, de algum modo, o divino masculino tá permeando ali o divino feminino, porque não larga. Ele tá sempre ali, ó, permeando, tá? Tá sempre em volta de alguma forma. Ali. Energeticamente, vindo pelos sonhos, tá? Ele tá sempre ali, mas ele sente muita dor. Então, esses movimentos que ele faz, eu tô falando aí, eu tô falando para vocês entenderem. Por quê? Porque ele não sabe lidar, não aprendeu a lidar com as próprias emoções, com a dor. Então, ele atenua e racionaliza. Por quê? Porque dói muito, como se tivesse, né? Isso não é muito habitual para ele, as emoções, sabe? Mas conforme a dinâmica ela vai tomando forma ali, isso vai curando, levando cura para ele também, para ele poder acessar. Ele tem que acessar as próprias emoções, no final das contas, tá bom? E é essa mensagem para vocês. Um beijo, se cuidem, até o próximo vídeo.